coração e colocar na gente. A gente quer se sentir parte desse material, né? Primeiro, essa nossa passagem, ela já costuma dar uma impactada, as pessoas começam a se perguntar, e quando a gente leva a atenção para esses resíduos que estão por aí, as pessoas também começam a ter o olhar em cima daquilo ali. Então a gente espera trazer uma reflexão e talvez, né, o objetivo maior é trazer algum tipo de atitude, né, algum tipo de impacto no dia a dia das pessoas. Boa noite, voltamos com o segundo bloco aqui do Cultura Livre e a gente está falando do que restou, mas antes de falar do que restou, que é do Espectro Lab, composto por Milena Machado e Douglas Peron, a gente vai dar boas-vindas a vocês aqui novamente no Cultura Livre. É um prazer recebê-los aqui e essa performance que afeta tanto a gente também, que a gente já vem acompanhando o trabalho de vocês, um trabalho incrível, necessário aí dessa dupla maravilhosa aí de vocês. Tem muitos anos já juntos, né? Sejam bem-vindos. Obrigada, a gente já estava com saudade também de estar aqui. Prazer estar de volta. Sempre legal estar aqui e assim, agradecendo o convite novamente. E a importância de estar aqui pra gente assim, é muito, muito grande. Parabéns e obrigado. A gente fica muito lisonjeado e também assim, muito importante mesmo vocês estarem aqui, porque é isso, né? Um espaço feito pra cultura mesmo mato-grossense, né? E que bacana. E a gente, olha, já a segunda vez, a gente vem acompanhando o trabalho aí do Espectro Lab, vocês que é uma marca registrada já de vocês, a reciclagem, as máscaras, o reutilizar as coisas, e aí a gente chega do que restou, né? Mas para falar disso, a gente podia rever vocês aqui no Cultura Livre 2020, falando um pouquinho de resíduos, que eu acho que acredito que começou numa oficina no Sesc, onde tudo começou, e aí a gente volta a falar do que restou. Tem aí, produção? Perfeito.
é isso, né? Ela é uma boneca que faz uma performance, tem uma performance na rua, geralmente, né? E é uma personagem que traz esse resgate da ancestralidade feminina, assim. Então, né? Essa coisa de mexer com ervas, tem uma questão também, um pezinho na aromaterapia. Então, meio bruxona, assim, né? Uma coisa... Eu e Helena, a gente já, né, desde quando a gente falou aqui, a gente já começava com essa coisa de vamos fazer alguma coisa, a gente pega esse material e fala assim, o que dá pra gente fazer com isso? E isso aqui dá pra gente inventar, isso aqui dá pra virar isso aqui. Então a gente já tinha essa coisa da pesquisa de material e nesse momento a gente se viu na ideia de falar assim, vamos colocar isso como protagonista, vamos falar assim, olha, o material ele é a protagonista do trabalho. Olha aí, revendo vocês aqui no Cultura Livre. Que legal, né? Poder rever, poder fazer essa trajetória, né? O Cultura Livre, como eu disse, já vem acompanhando a trajetória de vocês aí como formas animadas, né, Douglas? Com isso que vocês começam a trabalhar, tem a Epifânia, tem o Homem-Carro, que está nesse lugar, né, de formas animadas, é isso? Sim. A gente começou a trabalhar com teatro de boneco, na verdade foi teatro de máscara na época do colégio, já há alguns anos atrás, bastante tempo. E aí foi nesse tempo que a gente foi apresentado a essa forma, essa linguagem de fazer teatro. Então, nós somos originalmente formados no teatro, com o Sandro Lucose e na época no colégio onde a gente estudava. E aí, depois disso, a gente foi apresentado a essa linguagem, a gente continuou trabalhando com isso. A vinda de materiais reciclados, ela veio a partir de uma necessidade. A gente não tinha dinheiro, condições, recursos financeiros para ficar comprando todos os materiais que a gente precisava para poder fabricar nossos bonecos, as nossas máscaras. E acabou que a gente foi tentando reutilizar aquilo que a gente tinha acesso e aquilo que a gente conseguia com outras pessoas. Então, acabou que foi sendo um trabalho quase comunitário, em que a gente ia coletando esses materiais e dando outros significados para ele, dando outras formas para ele. Então a gente ainda continuou tentando trabalhar na nossa linguagem de formas animadas, mas trazendo outros materiais como protagonistas, né? E aí foi desse protagonismo que surgiu o primeiro trabalho que a gente fez, uma performance de intervenção urbana, e aí a gente já estava trabalhando com essa chave também, de levar esses trabalhos para a rua, ver como que seria a reação do público transeunte da rua, e aí surgiu o Resíduo, foi esse primeiro momento em 2018. Quer falar um pouquinho de Resíduo? Eu acho que além dessa questão financeira também, porque querendo ou não, os materiais para a gente fazer bonecos são bem caros, assim, né? Então tem essa questão financeira, mas também tem a questão do acesso ao conhecimento. Na época, em 2010, quando a gente começou a fazer boneco, não tinha, assim, muitos livros em português, principalmente, sabe? Não tinha material na internet para a gente ter acesso, assim, para saber o que era viável, quais eram os materiais que eram utilizados, assim, né? E muitos equipamentos também, a gente sabia que, tipo, madeira é bem utilizado, mas os equipamentos são muito grandes, então tudo envolvia uma estrutura muito grande, assim, que a gente não tinha na época e que a gente queria saber, mesmo assim a gente queria fazer, né? Então, o teatro de formas animadas, ele é bastante relacionado, assim, com uma pesquisa de materiais, né? E eu também fiz uma oficina lá em São Paulo de máscara de couro. Então, tem essa pesquisa também que eu fiquei, assim, com dó, sabe? Falei, nossa,
não parece ser assim justo, sabe? A gente está utilizando couro aqui e lá já fiquei com essa vontade, né, de utilizar materiais reciclados porque a gente já tinha realmente muita coisa. Douglas também passou a fazer uma pesquisa de materiais no mestrado dele, né, tendo essas outras possibilidades assim. Então, quando eu voltei de São Paulo, a gente juntou assim, sabe, essas cabeças que estavam distantes, mas pensando, tendo a mesma vontade, assim, tendo os mesmos desejos, aí surge Resíduo, né, em 2018. Cria-se uma identidade do coletivo Espectro Lab também, porque quando a gente fala em Espectro Lab, o que vem na minha cabeça, assim, é isso, sabe? É reutilizar aquelas cabeças grandes que o Douglas fazia com fita crepe, sacola, então assim, que são extremamente artísticas e são lindas e são possíveis e tá no acesso de todo mundo, né? Conversei com uma artista plástica, como eles estão pintando em papelão agora, porque o papelão é descartado e é caro você pintar num papel grosso, machê, então eles estão reutilizando isso também. Então como que a gente descobre as potencialidades desses materiais, né? Então o Spectrolab, ele foi descobrindo as potencialidades de materiais que estavam ali, acesso a todos, né? Com acesso e criando coisas incríveis, né, Douglas? E aí o mestrado também, você tá muito nisso da fita, né, de montar o homem-carro lá. Sim. É bem interessante isso, né? É exatamente isso. A gente gosta muito, é uma especificidade da gente. Uhum. É algo que quando a gente vai começar a criar um trabalho, a construir algo, a gente gosta de primeiro pesquisar os materiais que a gente vai utilizar, porque é onde a gente se sente confortável, é o que a gente gosta de estar fazendo, é estar em ateliê. Tanto que o ano passado a gente precisou buscar um espaço que fosse um espaço de ateliê mesmo, um lugar onde a gente podia ir, usar, deixar as coisas, sujar, testar, experimentar, e que daí assim, a gente tinha mais essa liberdade. Então é parte do nosso processo já do início de trabalho fazer isso. Então aí cada vez, como você falou, fita adesiva. Foi uma época que a gente adorava mexer em construir estruturas com fita adesiva. Até hoje, assim, se deixar, eu fico fazendo tudo com fita adesiva. Apesar de não ser um material totalmente ecológico. Mas volta muito para essa questão da pesquisa de material, né? Porque o material, ele não é só aquela forma física, estrutural. Ele também é carregado de significados, né? Por exemplo, uma fita adesiva, se você olhar esteticamente, você vai ver que é um material transparente, plástico, é um material resistente, é um material que cola, ele tem as suas características, particularidades, que pode trazer outras leituras, entende? Que você pode olhar para aquilo e falar, nossa, isso tem um olhar diferente. Assim como os materiais residuais, né? E aí, quando a gente começou a trazer essa pesquisa, nossa, mas tudo que a gente está usando, ele é reutilizado, então, caramba, a gente está falando sobre reciclagem, a gente está falando sobre meio ambiente, a gente está falando sobre consumo, né? A gente está falando sobre tudo que a gente tem visto na atualidade, né? Que no fim das contas é um assunto que é muito comentado, mas é um assunto que sempre precisa ser comentado. A gente sempre acha que não, tá tudo bem, não precisa mais falar sobre reciclagem. Não, a gente sempre precisa estar falando sobre isso. Então esse foi um caminho que a gente encontrou dentro da pesquisa desses materiais e que ajudou a gente a ir por esse caminho, né? A criar essa estética já mais particular e já compartilhar com outros, né? E daí a gente faz cursos, oficinas, né? O ano passado a gente teve 2021. Workshop Corpos Residuais, né? Onde a gente foi contemplado aí pelo edital da CECEL, MT Nascentes, né? E aí a gente teve a oportunidade de circular pelo Mato Grosso, então a gente visitou 4 cidades, que foi Primavera do Leste, Cáceres, Chapada dos Guimarães e aqui em Cuiabá também. Inclusive, um beijo para os nossos alunos, essa foto aí é de Cáceres. Foi muito incrível, assim, a aceitação, né, e o pessoal abraçou, assim, essa causa também e tiveram criações magníficas e a gente fica muito feliz de ter feito parte desse momento, assim, né.
que é aquilo que vocês falam, né? Voltar para o ateliê, que é o lugar que vocês gostam, que é o lugar de criação, que é o ócio do artista mesmo, poder estar lá e falar, não, agora eu vou pensar só em criação. E é legal ter um espaço para isso, né? Quando a gente fala em espaço físico, né? É bom você ter um espaço que você fala, poxa, que é um espaço de criação, é um espaço que você tá ali para isso, né? Que você desliga de tudo e foca realmente nisso. Aí, por isso que volta para os ateliês, né? E como que foi essa passagem pelas cidades aí? Já segue esse caminho do resíduos também, né? As oficinas e depois vem do que restou, que é do que restou de tudo isso, de todo esse processo, né? Então conta pra gente como que foi essa passagem aí por Cáceres, Primavera, o que afetou vocês, como que foi isso para vocês? Amei a interpretação do que restou, que já é do final. Amei. Cara, foi muito legal, assim, a entrega do pessoal, principalmente. A gente ficou bem surpreso, porque inicialmente a gente fica assim, meio, né? Ai, o que vai acontecer? Será que o pessoal vai entrar na nossa pira, né? Nas nossas viagens? E todo mundo embarcou muito profundamente, assim. A primeira cidade que a gente foi Chapada, que é, né, nossa cidade aqui vizinha. Foi, então, uma delícia. A gente foi para o Espaço Cafua, né? Então, obrigada aí a Fernanda Marimon, lá do Espaço, que abraçou, assim, essa causa. Inclusive, estava fazendo parte também da oficina, né? Então, a gente vivenciou ali aquele espaço, aquele bairro também. Todo mundo veio, trouxe seus materiais, então a gente coletou bastante coisas assim com eles. O espaço também já ofereceu bastante material, o próprio Cafu, assim, né? E foi um momento bem aconchegante, assim, em Chapada, porque rolou uma comida, né, assim, de fogão a lenha, então foi um momento bem gostoso, assim, né? E os projetos de cada um, assim, foram bem mirabolantes. Todo mundo acaba sendo bem ambicioso, assim, com os projetos também, né? E tudo acontece. A gente tá lá o tempo inteiro ajudando uns aos outros, assim. A gente leva bastante equipamento de apoio, né? Pra gente poder realizar esses materiais, essas criaturas, né? Que eles vão construindo ao longo da oficina. E ela é bem intensa, porque são 2 dias apenas. Então, é assim, o dia inteiro de ralação no ateliê, montando, e inevitavelmente saem criaturas assim mirabolantes, né? Então é bem gostoso de ver o processo dos alunos, né? Sim. Esse processo de ateliê é um pedaço, né, na verdade, desse workshop. A gente, ele tinha outras etapas, né? Por exemplo, uma primeira etapa era a concepção, uma ideia, né? Porque daí tudo surge a partir de uma ideia também, né? Você não precisa necessariamente correr para um ateliê sem ter noção do que vai fazer. Você já pode chegar tendo uma noção. Então, por exemplo, você já fala assim, eu já vi esse material que eu vi. Lá em casa tem um monte de sacola, todo mundo guarda e tal. Então, assim, vou fazer alguma coisa com essa sacola. Então, só aí já é uma ideia inicial, né? E aí a gente incentivava os participantes da oficina mesmo que os materiais que eles estavam recolhendo não fossem ser utilizados, eles recolhessem e trouxessem para a gente, porque depois a gente ia dar um destino final correto para esse resíduo, né? Então, e além disso, levar essas criaturas que foram confeccionadas ali para as ruas, né? Então, mais uma vez, a gente tentando trabalhar essa conexão com a cidade e sempre, porque é isso, né? A gente está falando sobre cidade, resíduo, enfim, a maneira como a sociedade se organiza culturalmente para poder cuidar dos seus resíduos, daquilo que a gente produz, né? Exatamente. E acho que a gente tem aí um videozinho de Chapada dos Guimarães para a gente mostrar como é que foi Chapada, de Cáceres, a gente tem de Cáceres, acho que a gente vai mostrar um pouquinho para saber como é que foi, como que forma, como vai para a rua. Solta aí, produção, pra gente. É muita coisa, assim, muito material que a gente vai tendo e que vai ficando, foi ficando. E aí a gente foi tendo essa prática de usar como matéria mesmo, né? Das nossas criações, das nossas criaturas. Às vezes a gente pensa para fazer uma coisa legal, a gente precisa gastar muito, né? Principalmente figurinos, assim, essas coisas. Eu usei papelão, né?
Eu usei umas esponjas aqui dentro para dar um volume. Caixas de papelão, caixa do ovo, né? Embalagens de comida. Basicamente sacola, nylon e lixos eletrônicos. Que era uma fita, cortei para dar uma impressão de pena, né? Lixo eletrônico para fazer o olho. Acho que a gente tem muito isso, assim, essas técnicas das formas animadas, né? De como criar máscara, como criar boneco, pensar sempre em formas que representem algo, né? Que seja uma simulação, um signo, um símbolo, um simulacro, tentar aplicar isso utilizando esses diferentes materiais, né? Quando a gente vive numa sociedade de consumo, né, isso é bem importante, assim. A gente está lidando agora com questão de obsolescência programada, tudo tem que ter uma troca muito rápida, né, a gente sempre tem que estar substituindo as coisas. Então essa questão de reutilizar, ela é um ato extremamente político, sim. Muito interessante, né, gente? Como que eles entram mesmo nisso, eles emergem nesse processo com vocês e vão para as ruas, essa troca que o Douglas falou. Muitos parceiros, né, Milena, passaram por Primavera, Cuiabá também. Quem foram os parceiros nessas cidades? A gente tinha um produtor local, assim, em cada cidade, né? Então, em Cáceres foi o Luciano, né? A gente teve a parceria também da Unemate, foi muito importante pra gente. Em Chapada, a Fernanda, né, do Cafua. Em Primavera do Leste, então Anderson Lana. E a gente teve ali o espaço do grupo do Teatro Faces, enorme o espaço deles. Foi muito legal a gente ter ido, né, pra Primavera. Eles têm uma cultura assim, do teatro bem forte lá. E aqui em Cuiabá a gente teve o produtor local Caio, que também faz parte do Spectrolab, né? Já esteve aqui, inclusive, e a gente estava no nosso espaço de ateliê também, né? Na época. E aí, conta pra gente, o Labirinto nasce, né, dessa vontade de ter um espaço também, né? A gente já tá falando de espaços, vamos pro espaço do Labirinto, que é um espaço criativo de vocês hoje. Conta pra gente, teve uma inauguração linda, o Renato esteve aqui para contar pra gente como foi, e que é um parceiro também, né? E como que tá sendo essa vivência, né, no Labirinto? Está tendo oficina, já teve muitas outras também. É um espaço que recebe muita, que está com essa troca, né, com a comunidade também. Eu acho, pra mim, assim, pra gente, o Labirinto é um sonho, né? Que há muitos anos a gente sente essa necessidade de ter um lugar pra gente, um espaço onde a gente pode se expressar e abrir as ideias e abrir com outras pessoas, né? E o encontro com o Renato foi, assim, providencial. Providencial. Foi, assim, algo que apareceu e falaram assim, é para isso acontecer, é para vocês irem. E, então, assim, a gente já está agora completando um ano do Labirinto, desde quando a gente abriu, nos próximos meses. E agora, esse primeiro ano foi para a gente se alinhar, vamos testar, vamos ver o que acontece. Inicialmente, o Labirinto ele é um espaço onde cabe os nossos ateliês, então o ateliê do Spectrolab e o ateliê do Renato Medeiros, e tem uns espaços em que a gente pode compartilhar com outras pessoas, com outros artistas que têm interesse de desenvolver trabalhos ali também. A nossa ideia é fazer um chamamento para que as pessoas que têm interesse de fazer cursos, oficinas e usar os espaços, os nossos equipamentos, elas também possam fazer e oferecer isso ao público. O ano passado a gente teve a primeira ciclo de oficinas, né, que foi o ciclo de oficinas, primeiro ciclo de oficinas do Labirinto, e foi um sucesso, assim. A gente trouxe 3 oficinas, a primeira foi com o Caio Ribeiro, depois foi com o Renato, e depois foi comigo com a Milena, e foi, assim, muito gratificante, a gente aprendeu muito. Tá aí umas imagens, né, que a gente pode tá mostrando algumas imagens das oficinas, do ciclo. E muita gente começou a frequentar, então são pessoas que a gente já está considerando parte da família Labirinto.
Então, assim, se quiserem ir lá desenvolver um projeto, utilizar o nosso espaço, a gente tá aberto a isso, assim, sabe? Muito legal. Renato falou isso, que essa foi a ideia inicial mesmo de vocês, né? De trocar, né? De ter um lugar ali de troca realmente. E aí a gente passou por tudo isso e a gente agora em 2023 a gente teve essa grata esse presente do Espectro Lab, que foi do que restou, que assim sem palavras para descrever o sentimento quando eu assisti pela primeira vez, e ainda sou impactada todas as vezes que eu assisto do que restou. E assim, eu queria que vocês contassem um pouquinho desse processo pra gente até chegar nessa video performance aí que a gente conseguiu assistir no início do programa. Então a gente teve já esse caminho assim trilhado, né? Veio de resíduo, aí fizemos workshop corpos residuais, fizemos também jantar, um espetáculo que também tem essa mesma pegada, né, com materiais ecológicos e tal, só é apresentado num ambiente diferente, que é a caixa cênica, né, que a gente também estava morrendo de saudade de voltar, porque embora a gente adore o espaço da rua, que é um espaço muito democrático, assim, né, para apresentação, a gente também estava com saudade, assim, né, da caixa cênica, do teatro, assim, do palco. E do que restou agora foi esse último trabalho que a gente teve em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, então foi um super parceiro assim para a gente poder realizar esse trabalho, né? Então a gente trouxe assim inicialmente uma proposta de mostrar esse processo dessa criação desses figurinos assim, né, nesse espaço que é a rua, e também de ter essa iniciativa, assim, sabe, de ir lá e tirar esse lixo da rua, sabe, mesmo da perspectiva artística, assim, né, é uma atitude, assim, grande, né, porque a gente acabou tirando 10 quilos que foram nas nossas roupas, né, os figurinos tiveram 10 quilos, assim, mas tiveram lixos, tiveram resíduos que ficaram de fora, assim, do figurino e que a gente depois levou, né, para o lugar adequado para a gente poder se desfazer desse material, mas é muito, assim, então a gente foi lá, trouxe tudo isso, aqueles objetos, tiramos ali da rua, né, e trouxemos para esses nossos figurinos e tivemos essas duas criaturas aí, né. Sim, basicamente começou, o TJ entrou em contato com a gente para uma semana de sustentabilidade, em que eles estavam promovendo dentro das comarcas, dentro do estado, em que eles iam convidar para que eles pensam muito nessa questão da sustentabilidade, né? E a ideia deles era que a gente trouxesse, a partir de resíduo, alguma proposta. Só que resíduo foi aposentado, não sei se você sabe, mas a gente já aposentou a performance resíduo. E aí, então assim, e aí a gente pensou assim, como que a gente poderia trazer de inovador a partir disso, com toda essa bagagem que a gente já teve nesses últimos anos, né? E aí essa intervenção, ela surgiu muito assim, é uma ideia assim, caraca, eu adoraria poder sair na rua, catar todos os materiais, tudo que é lixo, que resíduo que tiver espalhado, eu adoraria poder fazer isso e catar, sabe, assim, para poder limpar mesmo, numa atitude de eu vou lá e vou fazer o que eu sozinho sou capaz de fazer, entende? Ou a Milena sozinho, ou nós dois juntos. E aí surgiu essa ideia da gente de ir colocando cada coisa que a gente achava na roupa, e na minha cabeça virou isso, assim, como se viraria essas criaturas, né, que elas foram feitas, criadas a partir do próprio espaço, né? Então, pra gente, e aí no dia a gente apresentou o vídeo e fez um bate-papo com os participantes do seminário, né, da Semana de Sustentabilidade do TJ, e foi muito legal, porque as pessoas, elas trouxeram as suas reflexões, a gente fez um bate-papo, assim, incentivando como fazer o pensamento a partir, né, dessa intervenção urbana, né, o que a gente poderia trazer em cima disso. E aí o vídeo, ele assim, o processo de fazer o vídeo, ele trouxe pra gente vários insights, né? Essa coisa da quantidade de material que a gente recolheu em poucas horas, né? E da quantidade de lixo que é produzido diariamente, essa relação, ela abriu uma coisa na nossa cabeça, né?
Porque se você pensar assim que cada habitante de Cuiabá produz 1 quilo por dia, e nós dois, em 4 horas que a gente fez assim, né, espalhadas, coletando, a gente coletou mais de 10 quilos, então o que cada um pode fazer, né, sem precisar falar, políticas públicas, é claro que isso é importante, a gente precisa de ter política pública que pense nisso, mas o que cada um de nós pode fazer, né? Como que está a sua vizinhança? O lugar onde a gente andou é a vizinhança do nosso ateliê, a gente andou nas redondezas do labirinto, mas como que está a sua vizinhança? O que você pode andar, o que você pode fazer em volta da sua casa, em volta do lugar onde você trabalha? Quanto tempo você pode destinar para que isso aqui, alguma coisinha dessa realidade seja alterada? E no final das contas a gente está representando, né? A gente não tá, nós não somos catadores de lixo, porque enfim, existem pessoas que trabalham para isso, existe esse trabalho que é muito legal, que ele precisa ser visto, que ele existe. Mas a gente está representando isso, tentando dar valor para esse tipo para essa ação, né? E aí do que restou, ele virou isso, assim, virou essa maneira de olhar para a cidade e olhar para si mesmo, assim, dizer o que nós estamos fazendo, né? E esses corpos construídos pela cidade, né? Esses corpos que são construídos por esses resíduos que estão ao redor, né? Sim. Do que a gente é construído, né? Se não faz parte desse todo, né? A gente também é parte desse todo. É legal. Uma coisa que eu achei muito interessante foi uma parte assim, como aquele resíduo que a gente produz, ele é parte do nosso hábito cultural. Então, por exemplo, em cada lugar da cidade vai ter um tipo de lixo diferente, entende? Por exemplo, ali onde a gente estava, no Morro da Luz, que é uma região que é do centro, que tipo de resíduos você acha que você encontraria ali, né? Que tipo de resíduos você acha que você encontra? Eu sempre lembro, na minha cabeça veio agora, assim, quando eu passo na frente da lixeira da funerária. O que você imagina que é o lixo tem na lixeira da funerária? Flores. Muitas flores. Então assim, o material residual, ele indica os hábitos da população que reside aí em volta e que está dentro presente naquele cotidiano. Então, isso também foi uma coisa que surgiu a partir desse trabalho, que a gente ainda está assim, tentando entender, processar isso e que, quem sabe, virar algo mais para frente. Mas eu acho muito legal ver esse olhar cultural em cima disso, né? Muito interessante, mas a gente nunca tinha parado para pensar isso, né? Mas é muito interessante isso mesmo. Mas quem cata lixo com certeza já percebeu isso há muito tempo, né? Sim. Os catadores de lixo já sabem, né? Que tipo de resíduo cada um produz ali. E no dia a gente encontrou muitos catadores de lixo, assim, sabe? Não é como se o equipamento público não estivesse fazendo nada, sabe? Mas é que realmente conta, somos muitos, né? Conta, Então, tipo, a gente também tem que fazer parte, né, desse projeto, assim, desse ideal, né, de não jogar o lixo ali, sabe? Que são coisas mínimas. Separar assim, o lixo, né, em casa, coisas mínimas, né? A gente pode fazer o mínimo, assim, dentro da nossa casa, sabe? Tem essa parte também, porque está sendo feito, sabe, por parte de políticas públicas, está sendo feito também, não está assim ao léu. A gente encontrou muitos catadores de lixo, sabe, cuidando da cidade. Especificamente naquele dia, assim, a gente ficou, assim, não sei se é uma coisa que a gente não repara muito, mas a gente, vamos lá, né, vamos interagir com esse pessoal. E foi importante também, assim, sabe, eles falavam, a gente já passou por aqui tudo e tal. Enfim, mas a gente ainda, em vários lugares, assim, que são muito meio escondidos, assim, sabe? A gente encontra muito material. Então é importante, e a gente encontrou também, inclusive, com pessoas jogando, na hora que a gente estava catando ali, né, para colocar no figurino, a gente encontra uma pessoa jogando alguma coisa assim, né, e tenho certeza que naquele momento, assim, a pessoa causa um tilt, assim, né, nossa, o que está acontecendo? Então, eu acho que é isso que a gente quer causar, né? Esse impacto, assim, para a pessoa poder minimamente refletir ali, né? Causar um impacto, pelo menos, visual, né? A gente traz para o nosso corpo aquilo. Então, alguma influência, assim,
vai causar na cabeça das pessoas que estão ali, né? Que são os transeuntes e tal. Teve um participante, a última coisa que eu vou falar, teve um participante do seminário em que ele olhou e falou assim, mas qual que é a ideia de vocês aparecerem com esse monte de material, assim, essa roupa, né? Aí eu falei, me diz você, o que você achou? Ele falou, não sei se é exatamente isso, mas assim, o medo, será que ele falou assim, eu não sei se eu senti medo, se eu não posso jogar lixo no chão, que depois vai virar um monstro e aquilo vai correr me perseguir. Eu falei, talvez seja isso, né? Então nessa chave que a gente gosta de trabalhar. Essas criaturas é algo grotesco, é algo assim que a gente olha e fala, nossa, é uma coisa assim, isso a gente fez isso, nós produzimos essas criaturas, né? Então ela essa chave da tensão para criar atenção. Isso é uma coisa que o Caio Ribeiro traz falando pra gente. E a gente trabalha muito nessa chave, né? De atenção para criar atenção. Muito bacana, gente. Que trabalho incrível, necessário, urgente, né? A gente está aí com vários desastres ambientais acontecendo. Um momento que a gente tem que se conectar com a natureza, né? Com isso mesmo, a gente tem vivido tempos bem difíceis e eu acho que exatamente o que vocês no lugar de artista nesse lugar conseguem fazer e falar, né, para a cidade, para a população e trocar, acho que é muito necessário e urgente. Parabéns, a gente do Cultura Livre agradece muito a presença de vocês aqui mais uma vez e espero recebê-los várias e várias vezes. Com certeza muitos trabalhos virão agora 2023. O ano está começando, né? A gente fala que o brasileiro a gente só começa depois do carnaval, então agora que o ano começa. E é isso, gente. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Vocês têm fãs aqui, com certeza. Eu e a minha equipe aqui gostamos muito do trabalho que vocês vêm produzindo aí. Obrigado. A gente volta. A gente também super fã, inclusive. Parabéns pelo trabalho que você realiza, assim, trazendo vários artistas, né? Várias expressões culturais aqui. Então, parabéns também para você pelo trabalho. A gente é fã também, adoramos. E a gente volta. Com certeza. Gente, é isso, muito obrigado. E olha, só para falar, o Espectro Lab, ele tem um canal no YouTube e lá vocês conseguem ver muitas coisas que eles estão fazendo, tem o Instagram também, então tem muita coisa, só acompanhar eles e é isso. Muito obrigada, até mais. Obrigado. Tchau, tchau.